O drama da traição. A liberdade humana, ela é capaz de tudo, até de se transcender na iniquidade. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, versículos do 14 ao 25. Meus irmãos e minhas irmãs, esta quarta-feira da Semana Santa é como se a liturgia não quisesse de forma alguma nos deixar na ignorância e muito menos ainda na ilusão de que não temos nada a ver com o que acontece sempre quando o Evangelho é traído e os pobres são deixados à própria sorte. Nós percebemos que a paixão de Jesus não foi um acontecimento imprevisto. Tudo fora profeticamente anunciado, até o preço da traição, conforme podemos atestar na profecia de Zacarias no capítulo 11, versículos do 12 ao 13. A referência a essa profecia nos leva a ver Jesus como o rei manso e humilde. Mas é sobretudo Isaías que profeticamente anuncia com pormenores impressionantes todo o drama de Jesus. Na primeira leitura de hoje, nós vemos mais uma vez o misterioso servo de Yahvé, atormentado e humilhado, mas cheio de paciência. Ele é obediente, ele é confiante, ele vive numa confiança abandonada em Deus. É uma clara figura de Jesus na sua paixão, onde se revelará a majestade de Deus Pai, o Pai misericordioso. Ontem, o evangelista São João já nos apresentou a revelação da traição de Judas e hoje na liturgia, para evitar qualquer dúvida, o evangelista São Mateus nos permite acompanhar esse discípulo decepcionado para compreendermos, por meio de seus gestos, o tormento do seu coração. O que me dareis se eu entregar a vós? São Mateus, capítulo 26, versículo 15. Meus irmãos e minhas irmãs, a liberdade humana é capaz de tudo, até de se transcender na iniquidade, permitindo a obra de Satanás, como nos apresenta os evangelhos de São Lucas, no capítulo 22, versículo 3, e o evangelho de São João, no capítulo 13, versículo 2. O mais difícil de compreender em Judas são aquelas terríveis 30 moedas de prata, que na verdade não são o preço pago por Jesus, mas o valor irrisório pelo qual o próprio Judas se vende. Ao entregar Jesus aos chefes do povo, incomodados com esse profeta incômodo, porém amado pelas multidões, Judas não está apenas traindo o mestre. Ele está se traindo, ele está se vendendo, ele está se desvalorizando. Como discípulos, todos nós somos chamados a levar muito a sério nosso irmão Judas, sem cair na tentação fácil de descartá-lo como se fosse apenas um discípulo mau. Judas, ele não se limita a trair e entregar Jesus. Ele impõe uma condição: quanto me dareis? Na sua decepção com Jesus e no seu desespero quanto à possibilidade de continuar o seguimento, Judas deseja ao menos tirar algum lucro. Esse desejo revela a raiz do seu tormento. E qual é a raiz do seu tormento? Talvez a sensação de que seguir Jesus foi uma pedra de tropeço, uma perda de tempo, uma perda de energia, de expectativas. Quantas vezes nós mesmos somos habitados por um sentimento semelhante, ou por sentimentos semelhantes, de desilusão, de frustração, e aquela necessidade sutil de buscar algum tipo de compensação pelos danos de ser discípulo. Talvez nós, às vezes, cultivamos a ilusão de que não perdemos tudo e que ainda temos direito a algum ganho, algo que merecemos, algo que ninguém pode nos tirar, para não nos sentirmos derrotados pela decepção. Mas o que acontece
quando nossa tentativa de ser discípulo se converte em traição ao desejo que um dia inflamou nosso coração? Quando nos iludimos de entregar aquele que já se entregou por nós? A raiz do problema é um problema de escuta verdadeira e profunda, tanto de nós mesmos quanto da voz do Senhor que fala ao nosso coração. Ele quer conformar nosso coração ao dele e continuamente repete por meio do profeta Isaías palavras que se tornam carne viva e estilo de relação. Cada manhã ele desperta o meu ouvido para que eu escute como discípulo. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos, eu não resisti nem recuei. Meus irmãos e minhas irmãs, talvez Judas, durante todo o tempo em que esteve com Jesus, nunca tenha verdadeiramente escutado sua palavra. Nunca tenha se deixado formar profundamente pelos seus gestos. Nós vimos que entre a preparação e a celebração da ceia é descoberto o traidor. Judas entrega Jesus e Jesus entrega-se a si mesmo. A traição torna-se ocasião para o dom voluntário e total de Jesus. A sua morte se torna fonte de vida, o seu coração vence a morte e transforma a morte em vida para o mundo. Por isso, nós podemos pensar que a Páscoa estava desde sempre preparada em Deus, mas quando o Filho do Homem veio realizá-la no meio de nós, se abriu para todo homem um horizonte novo de ilimitada liberdade. E qual liberdade? A liberdade de amar dando a própria vida, para se reencontrar em plenitude no seio amante da Trindade Santa. Enquanto nós nos preparamos para celebrar novamente os ritos da Páscoa, somos convidados a olhar honestamente no espelho e nos perguntar: até que ponto queremos de fato ser discípulos até o fim? Ou será que estamos inquietos e impacientes, querendo nos tornar mestres, correndo o risco de perder o grande ganho que é a perda de nós mesmos? Cristo quer realizar a nossa humanidade através da sua entrega de amor na cruz. Nós estamos às vésperas da ceia do Senhor. E Ele, amando os seus, amou-os até o fim. E poderíamos dizer, até o extremo. Olhando para a vida de Judas, que nós possamos pedir hoje nessa liturgia a graça da perseverança, para que possamos ser sustentados pela graça e não simplesmente pelos nossos critérios. Que celebremos o Tríduo Pascal, unidos ao Cristo que se entrega por amor. E que o amor de Cristo nos purifique para que sejamos no mundo sinais vivos da sua misericórdia. Todo homem tem uma ferida para ser curada. Todo homem tem uma história para contar. Todo homem tem uma miséria que invoca misericórdia. Uma santa quarta-feira da Semana Santa para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.